E nós temos o Espírito Santo como uma garantia, a garantia de que nós vamos receber essa herança. Por isso também, de novo, a oração esperançosa de Paulo pelos que estão em Cristo é para que eles recebam recursos indispensáveis para viver para Cristo. A gente viu isso nos versículos 15 a 23. É uma oração de gratidão por aqueles que demonstram as marcas dos que estão em Cristo, ou seja, a fé e o amor pelos santos, pelo crescimento no conhecimento de Deus, do plano de Deus e do poder de Deus, poder com o qual Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, o colocou numa posição acima de qualquer outro e colocou a autoridade máxima sobre a igreja. Então Paulo está constantemente lembrando essas ideias, como salvação, a esperança futura, a eleição, o chamado, o corpo de Cristo, a nova comunidade de gentios e judeus, a supremacia de Cristo, e tudo vem girando em torno dessas coisas. E agora a gente vai ver nessa semana e na próxima, se Jesus não voltar, Efésios 2, versículos 1 a 10, e diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando eu leio o começo desse texto, eu lembro de um filme que talvez alguns aqui assistiram, e quem não assistiu poderia assistir com uma certa dose de cuidado. É aquele filme Matrix. O protagonista ali do filme, que é o Neo, como milhares de outros seres humanos, ele vivia cativo num mundo de ilusão criado ali pelas máquinas, com a impressão de estar andando e vivendo a sua vida, mas na verdade ele estava preso naquele sistema que o mantinha dormindo na realidade, ele dormia na realidade enquanto ele vivia essa ilusão. E quando ele é retirado dessa máquina que controlava a sua vida e que o mantinha preso sem ele perceber, ele faz uma pergunta, fala: por que meus olhos estão doendo? E aí um outro personagem do filme, Morpheus, responde: você nunca os usou. Por que será que a vida cristã ela é tão difícil de ser vivida? Por que a gente luta tanto nesse mundo? Porque nós estávamos mortos e a gente agora está aprendendo a viver. A gente nunca viveu de verdade. E por que às vezes parece que é tão fácil para aqueles que não seguem Jesus viver nesse mundo? Às vezes, Porque eles não estão vivendo. Eles estão, na verdade, sendo controlados e vivendo lá de qualquer jeito. Eles não estão preocupados com o jeito que eles estão vivendo. Estão fazendo o que dá na telha. O ensino central, creio, desse texto é que Deus, pelo seu poder, nos ressuscitou da condição de mortos sem Cristo, para nos fazer vivos em Cristo. E a gente vai ver duas posições, duas pessoas aqui, ou duas posições que toda pessoa se encontra. E você está em uma dessas posições. Não tem uma terceira posição. Você ou está na primeira posição que ele mostra, ou na segunda posição que ele mostra. E a primeira posição que ele mostra é de mortos sem Cristo, ou que eu estou chamando de antes de Cristo.
Se você quiser, você pode fazer uma marquinha aí, mais ou menos até o versículo 4 na sua Bíblia, e colocar do lado assim, antes de Cristo, se você quiser lembrar. E o que a gente vê aqui é que a condição anterior de todo crente é a condição natural de todo homem. Ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e o texto literalmente começa no original com também vocês, ou e vocês, o que indica também uma relação com o trecho anterior. Paulo está adicionando uma informação que veio antes, e eu creio que o capítulo 2 e 3, Paulo está relacionando o que Deus estava fazendo conforme o seu plano e o seu poder na vida daqueles irmãos de Efésios, e na nossa vida também. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou na posição que ele está hoje, mencionado no capítulo anterior. E por isso, inclusive, algumas traduções traduzem e interpretam da seguinte forma: e vos vivificou estando vós mortos, ou ele vos deu vida estando vós mortos. Essas traduções, elas já fazem a interpretação de que a presença dessa palavra também, no original, seria uma relação com o poder de Deus que ressuscitou a Cristo. E qual é essa condição anterior de todo crente, que é a condição natural de todo homem? Mortos. A palavra que é necros, de onde vem necrotério, um corpo morto, mas numa metáfora de alguém que está espiritualmente morto, ou como acho que é o Raul que fala, né, que é o zumbi, né? Ele acha que está vivo, mas ele está morto, na verdade, né? Ele está destituído, né? O dicionário fala assim, ele está destituído de uma vida que reconhece e é devota a Deus. E o que a gente viu no capítulo anterior é que justamente o cristão deve reconhecer a Deus publicamente. E ele fala que essa pessoa morta, ela não reconhece, ela não é devota a Deus porque se entregou a transgressões e pecados. Essa pessoa é inativa com respeito aos feitos justos, e essa pessoa está destituída de força ou poder, inativo, inoperante, está morto. E a morte, o termo morte, que também significa separação, logo a gente pode entender que a situação natural de todo homem é a separação de Deus por causa do pecado. Isaías 59, 1 e 2 fala isso: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Interessante que é uma expressão que também foi usada no Salmo da semana passada, de encobrir o rosto, e a gente viu que isso também tinha um sentido de pecado, que impede Deus de olhar para nós. Paulo também vai dizer em Romanos 3, 23, que todos pecaram, estão aquém, eles não atingem a glória de Deus, e o que literalmente essa morte fala é daquele que está inanimado, ele não tem nenhuma resposta dele para com Deus, e nenhuma resposta de Deus para ele, não há relacionamento. E essa morte, ela é demonstrada através de transgressões e pecados. Transgressões, literalmente um desvio da verdade e da justiça, ou ir além de um limite especificado. Você está andando na estrada e aparece uma plaquinha com um número ali. Se você andar um pouco mais do que aquele número, você está excedendo, você está transgredindo o limite da estrada. E pecados, né? Aquela ideia de errar o alvo. Errar um alvo determinado, seja em pensamento, palavras e ações. E aqui errar o alvo, já talvez não a ideia da plaquinha, mas aquela ideia da entrada da estrada que você precisa acertar, e aí você erra. Você fala assim, vixe, devia ter entrado lá, mas você errou o alvo, você não entrou onde você devia entrar, você desviou o seu caminho. Então o homem, ele foi criado perfeito, e ele pecou, e pelo pecado de um homem, então todos pecaram. A gente já ouviu isso, né? Mas vale lembrar, e talvez você não saiba disso. Então todos nascem pecadores, porque Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e depois de pecar,
Adão gerou homens à sua própria imagem e semelhança, ou seja, manchados pelo pecado. Gênesis 1, 27, fala, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E lá no 5:3, capítulo 5, versículo 3, fala, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. E uma vez que Adão pecou, toda a natureza ela foi atingida pelo pecado. Gênesis 3:17 fala, ao homem declarou, Deus falando com o homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E Romanos 8:22 fala, sabemos que toda a natureza criada geme, até agora com dores de parto. Então, o pecado é essa realidade inegável, né? Nós vemos isso em relacionamentos quebrados, nós vemos isso na violência, na maledicência, em mentiras, que hoje deram o nome de fake news, que nada mais é do que mentira, a ganância, a sensualidade, doenças, desequilíbrio ambiental, corrupção, tudo isso deixa claro que há algo muito errado no nosso mundo, e esse algo é o pecado. E o fato é que quando o homem pecou, isso afetou toda a criação. E o pecado, ele escraviza, ele nos prende. Romanos 6, versículo 20 a 23, se eu conseguir, aí, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colheram então das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim delas é a morte, mas agora vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, todo cristão, antes de ser um cristão, ele foi uma pessoa naturalmente morta, separado de Deus pelo pecado e escravo do pecado. E o texto de Efésios, ele mostra pelo menos 3 frutos colhidos da morte espiritual, que é demonstrada pelas transgressões e pecados. E o primeiro fruto colhido da morte espiritual é um estilo de vida de escravidão ao pecado. Ele fala, mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver. E aqui é aquela palavrinha caminhar, na qual caminhavam. E essa palavra caminhar na Bíblia, ela é muito usada para indicar um estilo de vida, como uma pessoa se dirige pela sua própria vida, como ela conduz a sua vida. Como costumavam viver essas pessoas espiritualmente mortas? Bom, primeiro, em obediência aos padrões do mundo. Fala, quando seguiam a presente ordem desse mundo. E fala de uma era, né? A presente era, literalmente. Se refere ao tempo que vivemos, ao presente. Efésios 1:21 usa essa palavra também, quando fala muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, novamente, essa palavra se referindo ao momento em que vivemos. E nesse tempo em que vivemos, nós vivemos nesse mundo, no cosmos, essa organização que nós vivemos, que o dicionário de teologia vai definir como a multidão incrédula, a massa de homens alienados de Deus e hostil à causa de Cristo. Se refere ao sistema que nós vivemos e como as coisas funcionam ou não funcionam como deveriam. 1 João 5,19 diz, né, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno, o destino dele é o maligno. É muito claro, e cada vez mais claro, as intenções do sistema do nosso mundo, né? Tudo aquilo que a gente ouviu dos países pós-cristãos, né? E aquilo que, assim, a gente pode lutar, né? Mas parece que vai vir para cá, né? É uma questão, talvez seja uma questão de tempo, e não tanto ser, né? Essas são as intenções majoritariamente anticristãs.
Basta reparar na pequena repercussão que existe da perseguição de cristãos ao redor do mundo, né? Centenas de milhares de cristãos morrem todos os anos por causa da perseguição, e você não ouve nada, né? Como dizem, né? Não vai passar naquele programa de domingo à noite, naquele determinado canal. E se nós somos perseguidos no fim, você percebe, né, que no final, do jeito que a coisa está acontecendo, a gente não vai ser perseguido porque nós somos cristãos fiéis. A gente vai ser perseguido porque a gente é fóbico de alguma coisa, e por ser retrógrado, e por estar atrapalhando a sociedade para chegar onde ela quer. E uma coisa que eu acho que é importante a gente entender e separar nos dias de hoje, percebo isso em algumas conversas, em algumas coisas que eu assisto, é que quando a gente fala de cristianismo verdadeiro e um mundo anticristão, cuidado com o que eu vou falar, tá? Escute até o fim, tá bom? A gente não está falando de esquerda e direita na política. O que eu quero chamar a atenção aqui é que um posicionamento político ou determinado governo, ele nunca vai produzir aquilo que somente Cristo pode promover. Agora, certamente há governos que direta ou indiretamente promovem um estado propício ao exercício da vida cristã ou dificultam esse exercício. Basta ver governos que perseguem cristãos abertamente para entender o que eu estou falando. Mas, em resumo, esse sistema do mundo, ele é todo anticristão, tá bom? E também a gente não está falando de progressistas versus conservadores. Eu não vou falar do lado progressista porque é muito claro, mas o lado conservador, né? Até o mais conservador que não segue a Cristo, de fato, ele encontra no verdadeiro cristianismo um ataque às suas liberdades. Conservadores que gostam de carnaval vão enxergar no cristianismo verdadeiro uma ameaça à sua festa favorita. E conservadores que gostam de, eu vou usar uma expressão, exagerar na bebida, no cigarro, para não falar outra coisa, eles veem no cristianismo uma ameaça às suas liberdades e exageros, ou aquilo que eles acham que eles podem fazer. Então, com as devidas proporções também, quem matou Jesus foram os conservadores de Jerusalém, certo? Aqueles que não queriam uma mudança e acreditavam na sua própria moral, tá bom? Então, o sistema do mundo, ele é anticristo e ele vai escolher, no fim, ele vai escolher um anticristo para governar no futuro, né? E vai trazer essa paz que todo mundo está esperando, nessa união que todo mundo está esperando. Além disso, a pessoa espiritualmente morta, ela vive em obediência a Satanás. Ele fala, seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E é interessante porque ele usa uma palavra atuando, que é aquela palavra energel, de onde vem energia, que é a mesma forma como Deus age no cristão. Efésios 1,19 fala, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, é a mesma palavra. E o poder de Satanás, então, ele age no descrente, naquele que está espiritualmente morto, e agiu em nós, quando nós não estávamos em Cristo. E assim, essa pessoa, ela está condenada a viver sob o poder de Satanás, e a única coisa que pode livrar essa pessoa é o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ela precisa ser ressuscitada. E é o que a gente vai ver. E de fato, qualquer pessoa que toma uma decisão de seguir a Cristo, amados, é um milagre. Quer ver um milagre? Olhe para o seu lado. O irmão ao seu lado que segue a Cristo é um milagre. A gente não precisa de ninguém levantar da cadeira de roda para ter um milagre aqui. Você é um milagre se você segue a Cristo. Ficou bonita essa frase, né? Acho que, né? Você é um milagre. Olha, nossa. Não saia daqui dizendo que eu disse. Não. Agora, Paulo literalmente chama essas pessoas de filhos da desobediência. Essa palavra filho pode ser usada no sentido de alguém que depende de outro, ou que é seu seguidor. E aí 1 João 3,10 fala, dessa forma,
sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Do que a gente ouviu, né? A igreja que entende que pode ser igreja sem se relacionar com os irmãos, não está amando os seus irmãos, né? Ele tem que reavaliar de quem é filho, talvez, ou se arrepender e voltar ao primeiro amor. Então a pessoa que tem um estilo de vida marcado pelo pecado é um filho do diabo, e apesar do nome ser muito impactante, é mais comum do que a gente imagina. Então o primeiro fruto colhido da morte espiritual é um estilo de vida de escravidão ao pecado, e o segundo fruto colhido da morte espiritual é um estilo de vida de satisfação das próprias vontades. Versículo 13 vai falar: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. E novamente a condição anterior de todo crente é a condição natural de todo homem. Ele fala: anteriormente todos nós também, nós fazíamos isso, ou fazemos. A gente vai pensar nisso mais para frente. O que ele fala é que essas pessoas, como nós, eles viviam de certa maneira, eles se moviam de lá para cá, né? A palavra aqui literalmente, ela fala do comportamento de uma pessoa, ou como, para usar uma expressão da nossa época, como a gente se vira, né? Como é que quando você fala assim, se vira, então, como é que a gente se vira na nossa vida, né? Então ela é usada, por exemplo, quando Jesus virou as mesas, ali do pessoal que estava vendendo coisas no templo, mas ela também se refere a como uma pessoa se comporta no culto e na sua vida. Então, como a pessoa se comporta, como ela se vira. Mas se tem um aspecto interessante aqui, porque essa palavra está no passivo, ou seja, essa pessoa morta espiritualmente, ela é escrava do pecado, filha do diabo, ela é conduzida a esse tipo de vida. Ela não é inocente, porque ela vive obedecendo a ordem desse mundo, mas ela não tem outra opção. Ela não tem como viver de outro jeito a não ser satisfazendo as vontades da carne, ou satisfazendo os seus desejos e anseios proibidos, no caso, aquilo que é contra a vontade de Deus. Então ela vive sendo induzida pelos seus desejos, vontades e pensamentos. Veja, seguindo os seus desejos e pensamentos. E todo crente, antes de viver para Cristo, viveu dessa forma. Mas há momentos, eu acho, se você é como eu, que se a gente não vigiar, a gente pode ter o desejo de voltar para essa vida, não é? E quando isso acontece, é uma situação pior do que a de um descrente, pior do que uma pessoa que já está condenada. O Pedro escreve como um alerta, falando de falsos profetas que surgiriam no meio dos crentes e que negam o próprio Deus e quem Deus é. Mas eu creio que isso pode ser um alerta para nós, e algo que pode produzir em nós um temor de que isso não aconteça, né? De que o fato de existir essa possibilidade. Ele diz o seguinte em 2 Pedro 2, 20 a 22: se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Agora a gente tem uma cachorrinha, e eu falei que a nossa cachorrinha ia ser uma fonte quase inesgotável de ilustrações. E de fato, cachorros revolvem algumas coisas esquisitas. Mas será que a gente não faz isso também, em alguns momentos da nossa vida, tentando voltar para aquela velha vida que a gente foi resgatado?
Então que Deus nos dê graça para a gente não retornar a viver como a gente costumava viver, e que Ele nos dê poder para nos abster de toda a imoralidade, pensamento inútil, sensualidade, libertinagem e tudo que é próprio da carne, e nos dê graça e poder para viver conforme aquilo que é desejável ao cristão. Gálatas 5, 22 a 24, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. E como eu lembrei uma vez, vou lembrar de novo, essas coisas não há lei. Não existe uma plaquinha no caminho falando assim: pare de amar, pare de ser paciente, não seja tão paciente. Não há lei para essas coisas. Você nunca vai ser, e estamos falando de amor verdadeiro aqui, né? Você nunca vai amar verdadeiramente mais do que pode. Você nunca vai ser reprimido pela palavra para você não ter tanto domínio próprio. Calma, não, isso não vai ter limite. A nossa luta é do outro lado, né? Nossa luta normalmente é para ter essas coisas. O terceiro, então, e certamente o mais terrível fruto colhido da morte espiritual é serem merecedores da ira de Deus. Não são inocentes, mas culpados. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Aquele que é espiritualmente morto, ele está condenado a sofrer a ira de Deus, uma ira justa, que não falha e não tarda. E todo crente, antes de estar em Cristo, era um merecedor dessa ira. Não há nenhum inocente. Às vezes eu converso com algumas pessoas que ficam admiradas pelo fato de um Deus bom, justo, compassivo, misericordioso, vá condenar as suas próprias criaturas ao inferno. Amados, quando eu leio o apóstolo Paulo dizendo algumas coisas, e dizendo inclusive que ele é o pior dos pecadores, quando eu olho para a minha própria vida e os pecados que eu ainda carrego na minha vida e tenho que lutar contra eles, o que deveria nos admirar é que Deus salvou alguém. É isso que a gente devia ficar admirado. Deus salvou. Era para todo mundo estar lá. Deus era para puxar água com o rodo. Mas Ele pegou uma aguinha lá e separou. Falou: não, essa aqui não, essa aqui é minha. Isso é que deveria nos deixar admirados. Romanos 3, 10 a 19, veja o que ele fala. Paulo falando: como está escrito, mencionando um salmo: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Mas eu busco a Deus. Não, é mentira, você não busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Deus não precisa de nós, antes só do que mal acompanhado. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Parece uma descrição do que a gente viu dos países pós-cristãos, né? É inútil temer a Deus aos seus olhos. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Amados, essa é a condição de todo homem morto sem Cristo. A condição anterior de todo crente é a condição natural de todo homem. E se você está seguindo a Cristo hoje, quer dizer que um dia você compreendeu essa sua situação diante de Deus, porque Ele te fez entender isso. E se você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, ainda dá tempo. Então, quais são os efeitos esperados de lembrar quem nós éramos sem Cristo? Eu pensei em alguns, certamente há outros, mas eu creio que lembrar quem nós éramos sem Cristo deveria nos motivar a viver para Cristo. Lembrar de quem nós éramos sem Cristo deve nos manter alertas, para não querer voltar
para o nosso próprio vômito e para a lama, de onde Ele nos tirou. Lembrar quem nós éramos sem Cristo deve produzir humildade, porque a gente não está aqui por mérito, a gente não está aqui porque a gente é bonzinho. Deus não te salvou porque Ele olhou para você e falou assim: nossa, eu preciso dele. Não, Ele não precisa, nós precisamos dele. Lembrar de quem nós éramos sem Cristo deve produzir gratidão, porque Ele não precisava de nós, mas apesar disso, Ele nos salvou. E lembrar quem nós éramos sem Cristo deve produzir também compaixão. Compaixão com aquelas pessoas que a gente encontra todos os dias e que estão naquela situação que nós estávamos. E talvez nunca ninguém contou isso para eles. Agora, se você tem dúvida da sua salvação ou dúvida da sua posição, será que você está hoje na posição de morto sem Cristo? Vivendo um estilo de vida de escravidão ao pecado, em obediência ao padrão do mundo, sem se importar com isso, em obediência a Satanás, vivendo um estilo de vida de satisfação da própria vontade, vivendo simplesmente sem se preocupar com Deus. Você devia estar se perguntando: o que eu faço agora? E a resposta é: arrependa-se, mude de ideia e volte-se para Cristo. E aí você vai estar numa outra posição, porque Deus, pelo seu poder, nos ressuscitou da condição de mortos sem Cristo, para nos fazer vivos em Cristo. E para não terminar a mensagem meio na morte, num sepultamento, eu queria falar um pouco, começar hoje, terminar semana que vem, falando da segunda posição, que a segunda posição desse texto é vivos em Cristo. Então você pode fazer uma marquinha ali do versículo 4 até o versículo 10 e colocar assim: DC, depois de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Por estarmos em Cristo, existe uma grande reviravolta que não é merecida. Ele fala: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Veja, a história de todas as coisas não é a história da humanidade, né? Normalmente o pessoal fala a história da humanidade como se fosse a história de tudo, né? Não, porque na história da humanidade, né? A história da humanidade não é o centro. O homem não é o centro. A história de todas as coisas é a história de Deus. Ele está no centro, gerando uma tremenda reviravolta para buscar o homem perdido, demonstrando a riqueza da sua misericórdia e o seu grande amor para conosco. Essa é a história de todas as coisas. É por isso que é importante seguir a Bíblia, porque essa é a história. A nossa situação natural é de mortos sem Cristo, mas o texto continua: todavia Deus tinha um plano de redenção e um plano de resgate de Deus, do homem e da criação. E por ser Deus rico em misericórdia, literalmente rico em agir com clemência, rico na disposição em providenciar perdão e salvação para o homem, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você está aqui agora, nesse momento, por causa da misericórdia de Deus, porque, como ilustração, quando bateu ali 00:01, né, o copinho da misericórdia de Deus encheu de novo e falou assim: eu não vou destruir esse povo, vou permitir que vivam mais um dia. A misericórdia é o fato de que Deus não nos dá tudo o que nós merecemos por causa do nosso pecado, e ela se renova a cada manhã, e por isso nós acordamos todos os dias. E por causa dessa misericórdia, através desse grande amor com que nos amou, um amor ativo, um amor que fez algo, né, e que não só sentiu alguma coisa, aquele amor leal de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então, graças a essa misericórdia e ao amor de Deus, nós fomos
feitos vivos com Cristo. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O homem pecou e se tornou injusto, mas Deus lhe oferece justiça em Cristo. Romanos 3, 20 a 21 fala: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que todos nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Veja, Deus nos deu a sua justiça, e Ele fez isso quando nós estávamos mortos em transgressões. Romanos 5, 6 a 8 fala sobre isso. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, antes de Cristo, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E assim, apesar do pecado de um homem, Adão, nós podemos ter vida novamente, porque Deus nos deu vida em Cristo. Continuação desse capítulo de Romanos, versículo 18, vai falar: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E agora nós temos um relacionamento com Cristo, porque nós estamos nele, nós estamos vivos, não estamos mais mortos. Não dá para se relacionar com um morto, mas como Ele deu vida, agora é possível se relacionar com Ele. E Paulo ainda acrescenta um prelúdio do que vai vir adiante, né? Pela graça vocês são salvos. E é muito interessante, porque aqui, salvos também está no passivo. Nós recebemos a salvação, nós somos o alvo dessa salvação. Não é algo que a gente conquista, graças a Deus que não é, porque a gente não ia conseguir. E graças a Deus é pela graça, é um presente que nós recebemos sem merecer, pela bondade de Deus, de forma alegre, prazerosa e com deleite da parte de Deus, Ele nos deu essa salvação de graça. Um dicionário, um comentário vai falar o seguinte sobre a graça, né? Da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs. Pela graça, Deus nos salva e nos faz caminhar no caminho certo. Veja que pela essa graça é o poder de Deus para nos salvar, e não só isso, mas também para nos transformar. A graça é o poder de Deus para nos colocar em Cristo, para a gente viver para Cristo. E lembra que isso são as duas partes do livro de Efésios, né? A gente está vendo a primeira parte, que é vivos em Cristo, e depois a gente vai ver vivos para Cristo. Então, amados, que durante essa semana nós possamos glorificar a Deus, que nos tirou da morte, para a gente ter vida com Ele, que a nossa vida seja um louvor, um reconhecimento ao Deus que nos aceitou quando a gente ainda era pecador. E se você ainda tem dúvidas sobre essas coisas, se você não sabe muito bem o que você crê, se você está preocupado de repente estar morto em suas transgressões e pecados, essa é a melhor preocupação que você deve ter. Se você está preocupado com isso, está ótimo. Se você não está muito preocupado, aí você está inativo, você está morto, né? Você está preocupado, é bom. Nos procure, a gente pode conversar mais sobre isso. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua salvação. Nós te louvamos, Deus, porque nós estávamos mortos e o Senhor nos buscou
Apesar da gente não estar preocupado com isso, o Senhor nos buscou para que a gente pudesse ter vida em Cristo, apesar de nós. E nós louvamos o Senhor por isso, engrandecemos o Senhor por isso. E se há alguém aqui, Deus, que ainda não te conhece, que ainda não tem um relacionamento com o Senhor, mas que o Senhor está incomodando essa pessoa, Deus, por favor, continue incomodando com o teu Espírito, e que ela nos procure, ela procure a resposta na tua palavra, para que ela possa experimentar a vida em Cristo, e possa louvar conosco. É o que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Você pode ficar de pé novamente? Valeu.